E aí, assim que surgiu o meu projeto de História da Arte e Pintura. E queria ter filho no Brasil e aí voltei para São Paulo. E aí voltei, tive ela e logo depois tinha um ateliê do lado da creche dela. E naqueles dias de contar a profissão dos pais, eu convidei as crianças, a escola, para fazer essa aula no meu ateliê. E aí foi uma aula super legal de pintura, mas eu fiquei com a impressão de que foi só muito lúdico, foi só pintura, foi uma brincadeira. E aí fiquei pensando como seria se eu fizesse uma aula de História da Arte e Pintura, como eu vi nas minhas viagens acontecendo nos museus. As crianças pintando uma obra, a professora falando. Isso ficou no meu imaginário. Nunca pensei em fazer nada, mas eu sempre me encantava com essas cenas. E aí, quando eu voltei, dei essa aula, e eu falei que se eu fizesse uma aula de História da Arte e Pintura. E aí comecei a estudar os artistas, de montar um cronograma, uma metodologia, onde cada aula eu ia contar uma história. E aí, usando toda a comunicação que eu sempre falei, por que eu fui fazer comunicação? Porque eu não entrei numa Belas Artes, mas aí eu comecei a usar a parte toda de comunicação, de contar uma história para as crianças e fazer uma pintura. Então, eles iam aprender a história da arte, os movimentos, o que inspiraram os artistas, e iam fazer uma pintura. Porque eu sempre achei, quando a gente estava falando isso com as meninas quando eu cheguei, quando a gente conhece uma história, conhece um artista e a gente tem a experiência do sentimento de pintar, o que a gente sentiu, a criatividade daquele momento, eu acho que o conhecimento se fixa, né? Porque você não lembra só da história, mas você lembra da experiência, o que você sentiu. Então, fui criando aulas e experiências. Cada aula eu ia usar uma técnica diferente, escultura, pintura, desenho, ia contar uma história. E aí, assim que surgiu o meu projeto de História da Arte e Pintura.